Boa noite, irmãos. Meu nome é Robinson Jacinto. Sou um amado filho de Deus, lutando constantemente por dependência ou pela dependência emocional, tudo isso junto e misturado. É uma satisfação estar aqui com vocês, né? E nessa caminhada, nessa jornada espiritual que fazemos, nós somos filhos amados de Jesus, mas sofremos feridas, somos chagas abertas e precisamos desse poder divino para conseguir, né, caminhar nessa jornada, fazer essa jornada, mas graças a Deus que essa jornada se faz de forma coletiva, se faz em comunidade, se faz como igreja, e louvado seja Deus pela sua igreja, que somos nós, graças a Deus por isso. Mas nessa noite eu quero falar um pouco daquilo que é caro para mim, daquilo que é o meu espaço, que é meu ambiente, que é o meu trampo, o meu trabalho. Quero falar um pouco daquilo que eu enxergo em Jesus como um mestre que é, e como um educador que sou, quero trazer um pouco do que a educação, seja o ensino que a Escritura apresenta para a gente, seja o processo que eu apreendo esses ensinos, aos pés de Jesus para trazer cura para a minha alma, como um ser humano que sou. E é gostoso ser ser humano, temos que ser seres humanos. A vida como ela é, como já disse certo alguém, ela é formada de alegrias, tristezas, nós somos atravessados por um monte de coisa. Mas lá no princípio, no arquétipo do ser humano, quando Deus criou Adão e Eva como seres humanos, Ele viu que era bom. Portanto, ser humano, por mais que tenhamos essa complexidade, essa vida paradoxal de alegrias e tristezas, é bom ser ser humano. Eu sou um ser humano que eu preciso entender algumas coisas no sentido um tanto quanto racional. E quem me conhece sabe que eu sempre estou atrás de livros, em montanhas de livros, para tentar descobrir um pouco. Eu entendo que Deus fala comigo por meio da letra, sendo Ele a própria letra, o verbo. Isso me faz lembrar, agora em dezembro, a Neuzinha, aqui do IBAB Missão, ela me convidou para falar no EJA, os nossos irmãos aqui do EJA, que semanalmente estão aqui conosco, aprendendo do verbo, da letra, a descortinar a vida para se abrir para o mundo. E é tão lindo, e eu falei para eles que naquele dia, naquele momento de celebração, era muito especial porque, de fato, meus irmãos e minhas irmãs, a educação para mim tem um sentido que é tão maravilhoso que sem a educação eu não sou ninguém. Isso é tão forte, essa afirmação, que eu sou a educação e a educação me forma, me constitui. E naquele momento eu disse para aqueles irmãos e irmãs que estavam aprendendo as primeiras letras, que para a gente aqui, dependendo do seu contexto de formação, isso é muito básico, isso é muito tranquilo para você. Mas aqueles irmãos e irmãs, ao descobrirem o sentido das letras, um mundo maravilhoso se abre para eles. Um mundo de dignidade, porque conseguindo ler o mundo, eu consigo ir para onde eu quiser. Não preciso mais depender de pessoas que me digam que aquele ônibus vai para tal lado, vai para tal destino, porque eu consigo ler o itinerário. Isso, para você, para nós que somos, de repente, letrados, isso é um tanto quanto simples demais. Você no piloto automático, pelo perfil do ônibus ou conhecendo o motorista, você já entra porque sabe que aquele vai te levar para o seu destino. Mas para pessoas que não têm o mundo nesse código da letra, é muito difícil. E trouxe a memória para eles ali de como foi a minha formação. Então quero trazer para vocês aqui 2 rápidos momentos. O primeiro, um pequeno testemunho envolvendo ou sendo envolvido pela educação, para chegar até aqui e trazer o ensino e a aprendizagem de Jesus como cura para todos nós nessa noite. Ou para que desencadeie um processo de ensino e aprendizagem efetivos na nossa caminhada, para que em algum momento, não hoje, não amanhã, mas em algum momento da sua vida,
você consiga então ter esse sentido e não sofrer mais por algumas coisas que hoje você sofre. Eu sou de uma família de 2 filhos. O meu irmão mais novo, o Tiago, na verdade eu e ele, sendo aí o mais velho. O Tiago mora na Austrália e está vivendo por lá, mas a nossa caminhada sempre foi uma caminhada de dificuldades no sentido, e aqui eu não estou fazendo um coitadismo, não estou entrando nessa espiritualidade do coitado, do coitadismo, mas eu e meu irmão sempre estudamos em escola pública. E sempre foi muito difícil, pessoal. Haja vista as discussões na sociedade falando acerca das escolas, como que é, como pode ser. Eu sofri isso. Mas veja só que interessante. Ao longo da minha caminhada, como estudante primário, algumas coisas fizeram sentido para mim por causa de pessoas que, por meio da educação, entraram na minha vida. E aí eu trago e tento lembrar aqui dos meus afetos, professores que marcaram a minha vida. Lembro de quase o nome de todos aqui e pergunto para você: você lembra daquele professor que marcou a sua vida? Tipo, ao mestre com carinho, quem é aqui mais velho como eu, sabe do que eu estou falando? Década de 80, um filme clássico. Aquele homem, aquele negro, alto, ensinando como ser humano para aqueles jovens. Tive vários professores como aquele mestre com carinho, que me ensinou, me aculturou, me trouxe cultura, me trouxe a letra, para que eu fosse um ser cultural, um ser relacional na sociedade. Mas sempre com muita dificuldade, fui o primeiro de uma família muito grande. Minha mãe é de Salvador, Bahia. Veja só, com 12 filhos, ela é a rapa do tacho. Então imagina a ramificação disso, pessoal. Com primos para dar com pau. E eu fui o primeiro dessa grande família a fazer uma primeira faculdade, a ingressar na faculdade. Fui o primeiro dessa grande família, por causa do trabalho, ter a introdução para ser um tanto quanto refinado. Refinado no sentido de, em vez de ser bruto com a vida, porque a vida é bruta com a gente, começar a entender que a gente pode levar a vida dando gargalhadas. Isso é nesse sentido de refinar também, que é um processo de aprendizagem que nós temos, por meio dos conteúdos que historicamente são desenvolvidos e trazidos para a gente, com um objetivo claro, de nos tornar verdadeiros seres humanos. Verdadeiros seres humanos que se relacionam, verdadeiros seres humanos que têm no ser humanidade algo especial. E ser humanidade é ser uno, ser junto, ser conectado, auxiliar um ao outro na nossa caminhada em ser humano. E fui o primeiro também de uma família grande ou grande família a conseguir entrar num programa de mestrado aqui na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp, me formando então aquilo que me resgatou da vida bruta, ou da vida que, para vocês terem noção, eu fui da escola, lá em Diadema, morei no ABC Paulista, pessoal, de uma turma de 25 alunos, onde mais ou menos 17 eram homens. Eu e mais um outro amigo, que eu ainda tenho até hoje, sobrevivemos em Diadema City. Sobrevivemos porque os demais, quase todos morreram, ou se perderam, ou foram perdidos para o tráfico. Visitei alguns lá em Santos, mas aqueles que sobraram conseguiram serem arrebatados por causa da educação. Então, quando eu digo para vocês que essa vida de educação, ou a educação, ela tem muito sentido para mim, é porque ela me resgatou. E esse resgate veio com um brinde, veio com pessoas que me ensinaram uma caminhada de liberdade, uma caminhada de ser humanidade, uma caminhada de ressignificar a vida, mesmo a vida sendo como ela é, dura. A educação transformou e constantemente me transforma dia após dia, porque eu sou um ser incompleto. Eu estou num constante vir a ser.
Não sei o que eu vou ser lá na frente, mas eu sei dessa verdade que um dia eu vou ser, para a glória de Deus, algo parecido com Cristo Jesus. Então, queridos, essa é um pouco da minha história, da minha trajetória, onde tem a educação atravessando Robinson e fazendo Robinson ser indissociável. Não dá mais para largar quem é o Robinson nesse processo de ensino e aprendizagem. Mas para essa noite eu quero falar de algo maior do que o Robinson. Quero falar de algo maior da história, ou da história que o Robinson apresentou para vocês aqui. Quero contar um pouco nessa pequena e rápida palestra. E prometo que eu vou ser sintético aqui para vocês. Porque como educador a gente gosta de emendar, abrir uma casinha aqui, entra para cá e para lá, e o nosso ser prolixo toma conta da cena. Mas eu gostaria que você me acompanhasse para a gente descobrir um pouco da parte de Deus, o que o próprio Cristo, como mestre, vem nos ensinar, e como esse ensino é apreendido para a nossa cura. E o Marcos disse que o pastor Edu tinha perdido 6 dias, ele acabou de postar que perdeu 9, tá, pessoal? Então, postou uma foto com uma saladinha assim, bem bacana. E esse horário dá até fome, né, pessoal? Mas vamos para a nossa meditação aqui. Muito bem. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí em Mateus 4. Mateus 4, o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 4. E nós vamos ler a partir do versículo 18 até o versículo 22. Capítulo 4, do versículo 18 até o 22. E diz assim a Escritura Sagrada: Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Ei, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Jesus então foi para a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou. Grande multidão o seguiam, vindo da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Palavra de Deus, palavra de salvação e cura para as nossas vidas, meus irmãos. Está mais do que óbvio, seja a minha função que eu exerço aqui na IBAB, como responsável pelo IBAB Educação, e também de brinde, de presente, vem o IBAB Pequenos Grupos. Tudo isso dentro desse contexto educacional para proporcionar para a nossa comunidade, nós aqui, elementos que façam com que na nossa jornada e caminhada espiritual haja a apreensão de conteúdos bíblicos e teológicos, para que o objetivo central de qualquer tipo de educação é formar um certo tipo de homem, de mulher, de ser humano. No nosso caso, dos conteúdos da fé, esses conteúdos têm um objetivo claro de transformar esse indivíduo num ser coletivo
E esse ser coletivo se edificar, ou ser edificado de maneira coletiva. A Escritura Sagrada desconhece o sentido de indivíduo. Nós, a partir de Jesus, somos agora um povo peregrino que caminha e faz a sua jornada na existência, mas agora de ombro a ombro com um e com o outro, uns aos outros. Nesse sentido, sabedor disso, tento, e é sempre uma tentativa, de apresentar para a nossa comunidade, para que haja esse crescimento, que haja essa libertação, que haja esse amadurecimento, que haja essa expansão de consciência, que haja o dilatamento do nosso coração. Todo tipo de conteúdo, mas por meio de um viés, por meio de uma linguagem, por meio de um jeito que faça sentido. Nossa preocupação não deve ser imaginar ou pensar o que Deus estava fazendo antes da criação do mundo. E existe uma piada no mundo teológico que certo alguém, um discípulo de Santo Agostinho, não sei qual é a fonte para dizer e afirmar para vocês, né? Mas essa piada teológica diz que esse homem, esse estudante, constantemente chamava ali o mestre, o Santo Agostinho, e perguntava: mestre, o que Deus estava fazendo antes da criação do mundo? Imagina você que é professor, um semestre inteiro escutando isso, e aquele cara te instigando, te perguntando, e você, né, preocupado com o programa, cumprir o programa, até que no final do semestre Santo Agostinho para e diz o seguinte: sabe o que Deus estava fazendo antes da criação do mundo? Criando o inferno para te jogar lá dentro, porque você enche muito a minha paciência. Isso é um exemplo, por isso que eu disse que não sei de fato a fonte, mas um tipo de educação que está preocupado com o sexo dos anjos. Quantas penas o arcanjo Miguel tem? Isso não faz sentido, pessoal. A vida como ela é traz dilemas, traz realidades, ou você traz realidades no seu corpo, no seu ser, no seu subjetivo, que você precisa de uma resposta quase que de imediata. Você precisa de uma dose cavalar para que você consiga minimamente se concentrar e caminhar. E não espanar com o seu subjetivo ou o que você é. Então a educação, ela precisa ter essa intenção de fazer sentido ou trazer os conteúdos para o nosso ser, para que seja aprendido da mente e desça para o coração, e isso faça sentido. Olha, é isso mesmo. E quando falamos de ensino e aprendizagem, nós estamos falando de um conteúdo que Jesus nos traz, ou seja, Ele mesmo como conteúdo, mas como vamos apreender Jesus para a nossa cura? Como vamos ressignificar, dar sentido às palavras de Jesus que nós lemos, escutamos por meio de testemunhos, por meio de conteúdos teológicos, dogmáticos, e tudo isso que cabe numa faculdade teológica, no Vida e Missão, no Estude a Sua Bíblia, e diversos programas, como acontece até aqui no CR. A nossa irmã acabou de falar que no CR, nesse período de férias, temos aqui os pastores, trazendo algumas palestras e mensagens específicas, mas depois voltamos com as lições. Tudo isso é importante, mas precisa fazer sentido. Precisa conectar com a existência. E Jesus era mestre por excelência porque ele fazia as devidas conexões, e isso trazia cura. Mas, como eu sou prolixo e eu preciso me concentrar aqui, pessoal, senão vocês vão sair daqui meia-noite e meu Fusca não vai caber todo mundo para levar até a Barra Funda. Né? Se você não sabia, esse Fusca vermelho que fica aqui na porta é o meu chamego. Então, pessoal, cuidado, pega com cuidado lá, tá bom?
Eu sou meio que Zé Frizinho, gosto de tudo arrumadinho assim, tá? Mas olha só, o ensino e a aprendizagem estão dentro de quem é educador, professor, dentro do que a gente chama da teoria da didática. O que é a didática? É apresentar qualquer tipo de conteúdo para fazer sentido para você e para mim, como alunos. Certo? Para nos formar um certo tipo de pessoa, seja para ir para o mercado de trabalho XPTO, ou para você ser quem você é, a didática vai fazer essas conexões. Quando eu trago isso para o âmbito da fé, para a nossa realidade espiritual, o ensino e a aprendizagem também tem uma intenção didática. Fazer com que as palavras de Jesus sejam encarnadas nas nossas vidas, para que então a autonomia de caminhar somente pela dinâmica do Espírito seja a mola motriz ou a dinâmica que vai fazer com que você caminhe e a cura aconteça. É pela dinâmica do Espírito, que é um vento, que é uma força, que nós precisamos entender das palavras de Jesus, como aplicar isso em nossas vidas. E graças a Deus pelo CR, porque por meio de diversas palestras, pessoas, nós aqui todos codependentes de alguma coisa, lutando e vencendo aqui, caindo, levantando, somos incentivados constantemente, por palestras, por pessoas ou pela própria existência do CR, a não ficar parado e continuar a caminhada e a jornada. Então, é inegável que Jesus arrebata a nossa atenção, porque Ele é, por excelência, um grande mestre. E aí eu vou pedir que você me acompanhe aqui em algumas leituras bíblicas, para a gente verificar como exemplo, como que Jesus traz essa importância como mestre, ou como Ele se revela como mestre, ou como o autor bíblico quer nos mostrar que Ele é um mestre por excelência. Então vou pedir que você me acompanhe aí, em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Marcos, de 1 a 4, diz o seguinte: novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam. E aí ele começa a trazer algumas ilustrações que nesse texto aqui está reportando a questão da parábola. Um outro texto ainda no Marcos, vamos lá, capítulo 6, versículo 2. Olha Jesus se apresentando como um grande educador novamente. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado de seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficaram admirados. Agora o capítulo 8, versículo 31. 8, versículo 31. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Capítulo 9, versículo 31, irmãos. 9, 31, que diz assim: porque estava ensinando os seus discípulos e lhes dizia, e aí vem o seu ensinamento, e encerramos com o capítulo 12, versículo 35. Então, 12, versículo 35, apresenta novamente essa face de um grande educador que Jesus é, pelas seguintes palavras: ensinando no templo, Jesus perguntou: como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi? E assim continua. Todos esses textos, meus irmãos e irmãs, se você começa a olhar o contexto, você vai ver que Jesus arrebatava o coração, os sentidos,
dos seus ouvintes. Jesus trazia um ensinamento que até ontem eu lia livros sobre o assunto, fui doutrinado, ensinado, apresentado sobre aquele assunto, mas vem Jesus e faz assim, uau! A nossa mente, ela não consegue se conter, e automaticamente o nosso afeto se abre para as palavras daquele que está falando, e tudo aquilo agora vira como leitinho, porque Jesus traz uma espécie de uma comida substanciosa, como uma feijoada para a gente, que agora opa, é disso que eu estava precisando. E foi assim ao longo do seu ministério, ensinando e arrebatando os corações e os sentidos de todos, mostrando e revelando esse mestre por excelência. Mas quero trazer para vocês que esse mestre por excelência tem um método, tem um jeito. E esse método e esse jeito, ele precisa ser decodificado para a gente aqui, para que a efetivação do seu ensino seja apreendido, então, do ensino para o nosso ser, para que em algum momento, não hoje, irmãos, Deus pode sim fazer um milagre, meio que uma varinha de condão e tocar no seu coração essa noite. Mas se estamos como comunidade numa jornada espiritual, Deus pode fazer a revolução e a cura na sua vida somente amanhã. Mas é necessário que eu e você, como comunidade, aprenda e veja pelos sinais que o próprio Cristo apresenta para a gente, por meio da vida de outros, por meio da Escritura, por meio do seu próprio mover dentro de nós com o Espírito Santo, como nós devemos esperar e ansiar por essa cura. E o ensino e a aprendizagem de Jesus para essa cura, ela tem a sua didática, e é isso que eu quero mostrar para vocês. A didática de Jesus tem 2 fundamentos e um método. O primeiro fundamento é ser prático. É mais ou menos aquilo que eu disse da introdução de ficar pensando no sexo dos anjos. Jesus, ele traz sim esse conteúdo um tanto quanto filosófico-teológico, mas ele vai para a vida como ela é, porque é na vida como ela é que os verdadeiros conflitos acontecem. Não somente é prático, mas existe para um objetivo. E o seu método é conectar as pessoas. Então, os 2 fundamentos. Primeiro, ser prático. Segundo, tem que ter um objetivo e para fazer esses 2 é por meio da conexão de pessoas. Somente por meio da caminhada como povo de Deus é que a verdadeira cura pode acontecer. Não é você trancado lá no seu quarto, entendendo erroneamente de trancar-se e ficar somente na oração. Isso é válido, a oração é válida. Ficar trancado no quarto, somente você, o Espírito, a Trindade, ali te abraçando naquela dança divinal, isso é bom. Mas a cura acontece coletivamente. É no coletivo que eu aprendo do outro que já está curado em certo sentido, que ele me ensina também como buscar a cura. Portanto, o CR é divinal porque é esse povo ferido e com as chagas abertas, mas todos uns aos outros se auxiliando e colocando ataduras. Amém, CR? Primeiro pilar, a prática. Quando a gente abre Marcos 5, o grande sermão, o sermão da montanha, o sermão do monte, Jesus começa a ensinar. Bem-aventurado é, bem-aventurado é, bem-aventurado é. E ele inicia ensinando um tanto quanto subjetivo, mas se a gente pega o capítulo 6, o capítulo 7, sendo mais preciso a partir do verso 24 do capítulo 7,
Jesus nos diz: tudo o que vocês escutaram até aqui, dessa minha ensinagem, disso que eu estou passando para vocês, se vocês não colocarem em prática, ficarem somente aqui nessa condição de enlevo espiritual por conteúdos maravilhosos, ou de ficar aos pés de Jesus escutando a sua maravilhosa palavra ensino, isso é bom, isso é gostoso. Mas se a gente não vai, meus irmãos, para a prática, ou pratica o que Jesus está nos ensinando, ou nos ensinou, isso vai ser vão. Se todo aquilo que vocês leram, eu acompanhei a leitura com vocês e fiz minha leitura também, em algum momento da nossa jornada, se nós não colocamos isso na prática, achando que é somente conteúdo subjetivo, abstrato, é o primeiro erro. É o primeiro erro. E aí, se a gente abre o capítulo 8 de Mateus, eu vou pedir que você me acompanhe nessa leitura. Capítulo 8 de Mateus. Olha só esse primeiro pilar do grande educador que é Jesus. Veja lá o versículo 1 ao 4. 8, de 1 a 4. Quando ele desceu do monte, ou seja, depois de ensinar todo aquele conteúdo, falando de separação, falando de adultério, falando de guardar o coração, falando de atos de misericórdia, falando de um monte de conteúdos que estão na história da vida como ela é, e que se a gente não se atém, nós nos perdemos em nós mesmos. Depois de todo esse conteúdo, Jesus desce do monte e faz o quê? Olha lá. Quando ele desceu do monte, grande multidão o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Mas aí, esse grande educador que mostra o seu conteúdo na prática, está cheio de pessoas como nós aqui, que precisam de curas. Jesus é o grande médico e nós devemos recorrer a Ele. Como um outro exemplo, veja só, o centurião, aí você descendo versículos um pouco mais adiante, especificamente no versículo 5, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhes ajuda. Ele disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. E aí essa sequência que vem depois de ensino, encerra uma cura, que é a cura da sogra do Pedro. Se você desce lá para o versículo 14, diz assim: entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Com a prática das curas, Jesus ele desenvolve o que nós, teólogos, chamamos de restauração da imago Dei no ser humano. Com o ato ou as ações de cura, seguidas de ensino de Jesus, Jesus faz ou inicia um processo que todos nós já estamos inseridos, de restauração da imagem que foi desconectada, manchada, teve ruptura. Vamos lembrar aqui dos nossos pais, dos nossos ancestrais, Adão e Eva, quando cederam à tentação de serem autônomos. Esse processo de autonomia, conforme já aprendemos com o pastor Ed, é mais ou menos o seguinte: nós, seres humanos, não conseguimos desconectar de Deus, porque a força, como um grande ventilador, só vai até a página 2, pessoal. Você desconecta
o ventilador e a força que sobrou só dá alguns giros e a paleta para. Trazendo para um sentido, que traga sentido para vocês, sendo redundantes aqui, o ser humano, Adão e Eva, quando disseram, não queremos mais estar conectados com o Senhor, eles ou nós estamos falando e dizendo constantemente, eu me basto, e quando nós afirmamos isso, acontece no mundo espiritual o seguinte, nós somos agora escravos do pecado, somos também escravos de Satanás, e o nosso destino é a morte eterna. Dentro dessa tríade, há esse elemento de que quando o homem foi criado, Deus colocou no ser humano a sua imagem e semelhança e viu que era bom. Com essa queda, essa imagem é desfigurada porque outras forças comandam e vem Jesus e diz, agora vamos restaurar aquilo que foi quebrado, aquilo que foi manchado. E essa imagem e semelhança, apertando a tecla SAP, é a dignidade de ser humano, na potência de ser humano, em todas as nossas faculdades físicas e mentais. Se você, como eu, é um ferido, esse processo que Jesus, por causa do seu poder, do dinamismo do seu poder em amor, isso não é definitivo na sua vida, na minha vida. Porque a imagem que foi perdida, que agora em Jesus já está sendo restaurada para a glória de Deus. Então, o que nós passamos não é definitivo, meu irmão e minha irmã. A chaga que está exposta, ela não é definitiva, porque Jesus já está tratando isso. Esse processo já se iniciou, nós já estamos nesse processo. Até porque o segundo pilar, ele vem ressignificar isso. E essa palavra, pessoal, não é vício de linguagem que eu trago para vocês, não. Se a vida não é por ressignificação, nós nos acomodamos. E aí há o que a gente chama também de cristalização. Você acha que está tudo bem aí, e aí fica cristalizado num pensamento, numa postura. Seja lá como que você caminha, há uma cristalização. E o segundo pilar, que o método de ensino e aprendizagem de Jesus, se é por meio da prática, a gente viu exemplos aqui, tem que fazer sentido. E quando a gente abre o próprio capítulo 5 de Mateus, quando Jesus traz a questão, ou a parábola, ou o ensinamento acerca do sal, aqui está o objetivo do seu ensino. E ele ilustra isso dizendo que o sal só tem sentido e objetivo se ele trazer gosto para a comida, se ele preservar a comida. Se todo o ensinamento de Jesus, que ele mostra pela prática, ele começa a trazer uma grande lousa para a gente, e fala assim, aquilo que eu trouxe de ensino, conteúdo subjetivo, agora desenho para todos aqui. Não somente desenho, mas coloco na prática também. É assim, vamos curar as pessoas, sogra do Pedro, saia e se coloque aqui como restaurada. Tem que colocar sentido. O ensino de Jesus deve trazer sentido e sim, traz sentido. Coloque tudo que você leu, que nós lemos lá na prática, que você vai ver, meu irmão e minha irmã, que tem um objetivo, tem um sentido. No capítulo 5 também de Marcos, na sequência, além de falar do sal, ele fala da luz. Se a luz, pessoal, não servir para iluminar isso aqui, para tudo, para o mundo que eu quero descer. Tem que fazer sentido, ou seja, tem um objetivo. E quero encerrar a nossa meditação, a nossa reflexão, essa pequena palestra, pegando essas duas bases, esses dois fundamentos, que podem ilustrar e mostrar para todos nós, ou para os nossos corações, como Jesus faz e é o seu processo,
trazendo agora o método que Jesus nos convida a exercitar para essa prática e também para esse sentido objetivo de colocar em prática os seus ensinamentos. Ele gostava muito de conectar as pessoas. Jesus era mestre também nesse sentido de fazer as conexões. Quando Jesus toca o paralítico, ele sara as feridas dos leprosos, ele traz as mulheres para o centro, ele está dizendo que todos os enfermos, que todos os esfarrapados da sociedade, que todos os marginalizados, que todos aqueles que não passavam no controle de qualidade da religião, todos esses homens e mulheres, agora devem se conectar com Deus, para se conectar consigo mesmo, e dessa conexão, aqui e aqui, haja uma conexão horizontal, que é o que o Paulo, o apóstolo, chama de mandamentos recíprocos, reciprocidade, uns aos outros. Aconselhem-se uns aos outros. Confessem seus pecados uns aos outros. E em todo momento que você abre as Escrituras Sagradas no Novo Testamento, e a esse uns aos outros, é o convite, é a chamada de Jesus para essa conexão com as pessoas. Se a minha tese lá atrás foi de afirmar que a cura só acontece por meio, então, do ser coletivo, ser igreja, é isso que Jesus provoca na gente. Ele nos chama, nos convida como seres individuais a participarem agora de uma coletividade. E nessa coletividade a transformação de vidas, a restauração de corações, a relacionamento com Deus, comigo e com o meu próximo. Há um processo que só a Trindade tem. A Trindade, na sua pericorese, na sua dança divinal, ela compartilha, pessoas compartilham da mesma essência. É isso que o método de Jesus nos convida. E aqui, encerro de fato, trazendo de repente uma pessoa que vocês conhecem. Larry Crabb, um dos caras mais sensacionais que dialogam com a psicologia, com o aconselhamento cristão e com todo tipo de ferramenta para que haja uma apropriação e edificação do corpo de Jesus. E o Larry Crabb, num livro que já foi estudado aqui na IBAB, que se chama Conexão, você pode comprar pelo estante virtual, isso daí vai sair no máximo R$18 para você. É um livro que é importantíssimo para você entender o método de Jesus, que é a conexão. Quando ele enfatiza a reciprocidade uns aos outros, ele evoca Efésios 4, que diz que como um corpo ajustado, ele vai crescendo, e só pode crescer porque cada um vai fazendo o seu papel. As juntas, se eu sou mão, está vinculado com o braço, com o tronco, para esse ser um ser. E para que a cura aconteça só por meio desse método, pessoal. E aí vou ler algumas recomendações do Larry Crabb para a gente, que eu tentei parafrasear para a nossa caminhada como CR, e espero que faça sentido, didaticamente falando, para você. Que é o seguinte: uns aos outros, derramamos um outro sentido de amor para corações que estão partidos. Uns aos outros, derramamos paz em pessoas que têm a marca da violência em seus corpos. Uns aos outros, derramamos e incentivamos coragem aos que estão deprimidos. Uns aos outros, derramamos companhia para aqueles que estão solitários. Uns aos outros,
é o método e poder terapêutico para a cura do ser humano, através daquilo que nós compartilhamos para ressuscitar algo lá no fundo do seu ser, que você não quer que venha à tona, mas quando compartilhamos de Deus que está em mim com Deus que está em você, e isso não é mística, não é outra religião, porque o Espírito que está comigo está contigo nesse ser coletivo, nessa junção do ser de Deus nas nossas vidas. O próprio Cristo faz morada no nosso ser, trazendo o bom e o belo que está lá, para que seja desfrutado por outras pessoas que ainda não conseguiram experimentar esse bom e o belo, para que a cura venha e arrebate o seu ser. Portanto, o ensino e a aprendizagem de Jesus para trazer em algum momento a cura para os nossos corações ressentidos, ou para tudo aquilo que pega em você, é compartilhar da vida com qualidade de vida divina que Deus já nos deu. Quando eu entendo João 10:10, que Jesus nos deu vida abundante, ou como Eugene Peterson em A Mensagem diz, que é uma verdadeira vida, agora uma vida que faz sentido. A vida que faz sentido para o povo de Deus é uma vida que Jesus já disse, que é uma vida abundante, que é uma vida de restaurar aquilo que foi quebrado. Então, se alguém disser para a gente nessa noite que você não pode mais amar, em Jesus ele está dizendo, sim, você pode amar. Se ele falar que você tem que ficar nas migalhas ou buscando migalhas para ser aceito, Jesus está dizendo, eu já te aceitei. Ou qualquer coisa que te deixe para baixo, ou qualquer coisa que nos tire desse novo ser humanidade e ser coletivo em Jesus, Jesus está dizendo, você é um filho e uma filha amado, e o processo de cura já começou. Se aproprie disso por meio do outro que está do teu lado, porque é ele que faz a conexão. É o outro, é o ser coletivo, uns aos outros, que acontece essa cura. É essa a minha interpretação quando eu leio Paulo, seguido ou com a luz de Larry Crabb, e é compartilhando vida por meio dessa conexão que nos expomos e sabemos os dilemas uns dos outros e os nossos mesmos, ajudando o outro a ver o que se passa dentro dele ou entender o que passa dentro da gente, possibilitando encorajamento para lidar e superar com os conflitos. Isso deve ser assim, meu irmão e minha irmã, sabe por quê? Porque fomos criados como um ser humanidade para ser uma unidade. Até porque saímos exatamente da Trindade, que é essa força de vida que não para nunca e que sempre compartilha a vida. Que o ensino e a aprendizagem de Jesus, por meio dessa rápida meditação que foi compartilhada aqui, possa fazer sentido para você em algum momento da sua jornada espiritual, ou da nossa jornada espiritual. Que Deus te abençoe e te guarde, e que te livre de todo o mal. Amém e amém. Deus abençoe.